Amém, queridos? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4, verso 23. E logo, logo você pode se assentar, mas se possível, fique de pé, mais alguns minutinhos, só para juntos já estarmos bem preparados para receber essa palavra. João, capítulo 4, verso 23. Nós estamos trabalhando uma série dos 7 valores da Igreja Betel. Nós falamos sobre a palavra de Deus como nosso valor, algo que nos orienta, nossa bula, nossa direção. Falamos sobre a oração, que é essencial para a sobrevivência de todo cristão. E essa manhã ministramos sobre a adoração, e Deus tem uma palavra para os nossos corações hoje à noite. Diz assim, João capítulo 4, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Quero que você ore comigo e diga assim: Pai, eu quero ser achado pelo Senhor. A tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Eis-me aqui. Fala comigo hoje à noite. Me ensina a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Quero mais uma vez agradecer as pessoas que nos visitam. A palavra de hoje à noite é: o Pai procura os verdadeiros adoradores. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Essa palavra procura me fez ir lá mais de 22 anos atrás. Eu fui lá na história da minha filha Miriam, quando eu fiquei meditando nesse o Pai procura. E eu me lembrei da mãe que procurou, quando a minha filha tinha mais ou menos 3 aninhos de idade. Nós estávamos num congresso de adoração e tinha muitas pessoas lá na MID, na igreja do pastor João Carlos, em Foz do Iguaçu, e pessoas da Argentina, pessoas do Paraguai, pessoas do Brasil, e aquele mover maravilhoso. E terminou aquele seminário de adoração, era um sábado à noite, e descia-se as escadas, e lá embaixo tinha bancas de livros, tinha missionários contando as suas experiências no campo de missões, tinha também vendendo camisetas em prol de missões. E eu estava por alguns segundos conversando com as pessoas e com a Miriam do meu lado. E de repente eu conversando com a pessoa, olhei e falei: cadê a Miriam? Desapareceu minha filha. Olhei para um lado, para o outro, e nada de ver aquele toquinho, aquela menininha de 3 anos de idade. E eu fiquei desesperada. A igreja estava cheia de gente, pessoas já tinham terminado o momento de adoração, a ministração, e tinha pessoas em cima, tinha pessoas que tinham descido para ver as bancas que estavam lá embaixo. E eu fiquei desesperada no templo, andei rapidamente procurando. Alguém viu a Miriam? Alguém viu a Miriam? E ninguém tinha visto a Miriam. E aí desci as escadas daquele lugar, passei pelas as banquinhas que tinham, observando, gente, alguém viu a Miriam? E tinha crianças correndo para todo lado, e as pessoas diziam: talvez está ali com aquela turminha. E eu procurei e não achei Miriam naquela turminha, até que eu me dei conta que ali tinha um seminário, tinha várias salas. Quando você descia do templo, atrás tinha várias salas, tinha a casa do caseiro, tinha a casa de um seminarista que morava ali. Eu pensei: vou procurar nessas casas. E aí eu entrei na casa da senhora que zelava da igreja, cozinheira, cuidava dos seminaristas. Quando eu entrei naquela casa, eu encontrei minha filha lá batendo altos papos, brincando, rindo, se divertindo. Eu estava desesperada procurando por ela. Estava ansiosa procurando por ela. E quando eu encontrei, eu abracei e falei: Miriam, o que você fez com a mamãe? Quase matou a mamãe. Peguei minha filha e voltei a sorrir novamente, e fiquei feliz novamente, porque eu encontrei quem eu procurava. Esse texto nos faz entender que o Pai está à procura. E quando eu fiquei pensando no Pai procura, eu entendi o que Jesus falou. Jesus usou o termo Pai, ou seja, o desespero de um pai à procura. Eu me lembrei do meu coração de mãe,
quando eu estava procurando a minha filha amada, meu desespero em achar, e quando eu encontrei a minha alegria em poder estar com ela. Esse o Pai procura me levou a entender que Deus está olhando para nós e procurando em nós filhos que o reconhecem como Pai. Filhos que verdadeiramente querem o amor do Pai. E nós temos falado e meditado sobre adoração. E não sei se você já parou para perceber, o pastor Paulo hoje ministrou a história de Abraão em Gênesis, mas de Gênesis a Apocalipse nós vemos a adoração. Nós aprendemos sobre adoração. Desde Gênesis, o sacrifício de Abraão, a disposição de Abraão de render tudo que era precioso, tudo que era importante diante de Deus, porque ele entendia que Deus era o Senhor sobre todas as coisas e que ele podia adorar a Deus com tudo que ele tinha. E Abraão estava disposto a entregar o seu próprio filho, Isaque, como parte da sua vida de adoração. Até que Deus bradou e disse não. Mas ali, como o pastor Paulo ministrou hoje de manhã, nós vimos sacrifício, nós vimos fé, nós vimos renúncia, nós vimos obediência, e tudo isso faz parte do coração de um adorador. Então, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê a Bíblia falando sobre adoração de diversas formas, de diversas maneiras. Mas quando eu cheguei para meditar em Apocalipse, eu parei e pensei, uau! Quando João começa a contemplar os céus, ele vê os céus, ele vê a glória do Senhor Jesus. E ele começa a descrever sobre isso em Apocalipse. Sabe o que eu acho interessante? É que o tempo todo a gente vê que a adoração faz parte dos céus. Tudo no céu envolve adoração. João via anjos, querubins com 6 asas, com 2 tapavam o rosto, e com as outras eles adoravam diante do Senhor, dizendo santo, santo, santo. João viu os sacerdotes se prostrando diante de Deus e adorando o Senhor. Ele diz, digno é o Cordeiro de receber toda honra, toda glória, toda força. João viu que no céu existia um cântico novo. Então a gente consegue ver que a adoração está na Bíblia. A palavra do Senhor nos ensina a nos aproximarmos de Deus com adoração. E existe adoração de diversas formas. Vimos Abraão adorando a Deus, sacrificando tudo que ele tinha. Vemos Davi adorando a Deus com atitude, mas também com um novo cântico nos lábios ao Senhor. A adoração faz parte da palavra de Deus. E algo interessante é que Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26, enquanto comiam Jesus e seus discípulos, tomou Jesus o pão e o abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Agora observe esse versículo. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aquele foi o último momento de Jesus ceiar com seus discípulos aqui na terra. E ele estava agora indo para a via cruz. Ele ia se sacrificar. O corpo dele seria entregue. O seu sangue seria derramado. Ele seria a oferta. Ele seria o sacrifício, o cordeiro. Mas antes de estar, vamos dizer, na cruz, antes de ser a oferta, o sacrifício, a alma de Jesus angustiou. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. O que eu quero dizer para vocês é que nesse momento onde Jesus está ceando com seus discípulos, ele sabia o caminho que ele iria percorrer.
E mesmo sabendo o caminho da via cruz, o caminho da dor, da renúncia, da entrega total, a Bíblia diz aqui que ele cantou com seus discípulos um hino. Por que Jesus cantou? Porque a adoração faz parte do céu. A adoração nos faz entender quem é Deus e poder demonstrar diante dele quem ele é para nós, o que ele significa para nós. Naquele momento onde Jesus sofreria a pior dor que um homem poderia sofrer, pior vergonha, aquele momento onde todos o abandonariam, ele canta ao Senhor, ele bendiz ao Senhor. Quero dizer para vocês hoje à noite que a adoração faz parte da vida de todo cristão. Você pode olhar para a pessoa do lado e dizer: a adoração, ela faz parte da vida de todo cristão. Ou seja, todo aquele que ama a Deus, que ama mesmo, que entende o sacrifício de Jesus Cristo, também adora o Senhor. Quero convidar você a abrir nesse texto comigo, porque ele é muito precioso. Está lá no Evangelho, ou melhor, no livro de Atos, depois dos Evangelhos. Livro de Atos, capítulo 16, verso 16. Procure aí, se você está sem Bíblia, peça ajuda para o seu irmão do lado. Ele vai compartilhar a palavra do Senhor com você, porque esse texto vai trazer para nós muitas lições acerca da adoração. Atos capítulo 16. Se você ainda não achou, você espera aí um pouquinho, que eu também estou procurando. Atos 16, verso 16. Encontraram? Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando os carcereiros que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, indo a suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, gente, naquela mesma hora da noite,
Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, queridos? Então a gente vê uma história aqui incrível de servos de Deus que estavam pregando o evangelho. E Paulo e Silas ali levando a palavra do Senhor. Quando eles ministravam ali a palavra de Deus, com certeza havia curas, havia sinais, havia maravilhas. Tinha uma jovem que ficava meio que elogiando eles, dizendo: ouça-os, ouça-os, eles são os homens de Deus, ouça-os. E Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, discerniu que aquela propaganda era maligna. Que o que estava por trás daquelas palavras daquela mulher era uma influência espiritual. Aquela jovem era escrava de espíritos demoníacos. Esses espíritos dominavam aquele território de tal forma que os comerciantes daquele lugar iam até aquela jovem para que aquela jovem desse para eles as previsões de como investir. O que fazer para que tenhamos mais lucros? E aquela mulher, então, porque era possuída por espíritos malignos, era escrava de demônios, ela então dava direções àqueles homens, e aqueles homens, querendo cada vez ter mais dinheiro, mais lucro, sempre buscava aquela mulher como fonte de adivinhação. E Paulo, cheio do Espírito Santo, manda aquele demônio que falava na boca daquela mulher se calar e sair daquela mulher. E aquela mulher, para a honra e glória do Senhor, ficou livre. Amém. Voltou a ser um ser inteiro, um ser normal, sem influências demoníacas, mas agora capaz de raciocinar, agora capaz de ter uma nova história. Não era mais prisioneira, objeto na mão de demônios e usada por uma sociedade doentia, uma sociedade mesquinha e egoísta. Agora aquela jovem é livre, totalmente livre para começar uma nova história, porque Paulo apresentou Jesus para aquela jovem. Paulo anunciou o reino de Jesus e aquela jovem ficou livre. Mas quando aquela jovem fica livre, queridos, a sociedade fica irada. Ou seja, a sociedade deixa então que os demônios tomem conta. E os demônios tomando conta daqueles corações que estavam muito mais preocupados com os valores da terra do que com os valores dos céus, ficaram bravos, porque eles queriam aquela adivinhadora, eles queriam aquela escravinha, para dar para eles cada vez mais direções para ficar ricos. E quando eles veem que aquela mulher ficou livre, completamente livre, eles ficam bravos, chamam os pretores, os juízes, as autoridades daquela cidade. Fala: esse povo aqui é judeu, está vindo aqui colocar costumes de judeu no nosso meio, nós somos romanos, nós não queremos nada desses costumes. E eles conseguiram enganar a sociedade, os pretores, as autoridades. Eles começaram então a açoitar, a bater em Paulo e Silas, diz o texto. E bateram de tal forma que a Bíblia fala que eram açoites, chicotes, e mandaram prender Paulo e Silas. E até então, queridos, a gente lê simplesmente, mas não para analisar o cenário. Mas eu quero dizer para vocês um pouquinho do cenário. Quem era Paulo? Paulo era Saulo no passado, um homem religioso, que vivia pela religião, pelo judaísmo, que preocupava muito com as leis, em obedecer às leis, de tal forma que Paulo perseguiu Jesus. Paulo era aquele que tinha autoridade para permitir que soldados perseguissem e matassem cristãos. E Paulo fez isso. A Bíblia conta no início do livro de Atos que ele consentiu com a morte de Estevão, ele estava junto, consentindo com o sacrifício de Estevão, um homem temente a Deus, que foi apedrejado contemplando a glória do Senhor. Mas Paulo, um dia, Jesus se revela a ele. Ele contempla o Senhor. O Senhor fala: Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo, quando encontra com Jesus, o seu coração encontra com o amor. O seu coração encontra com a graça. O seu coração encontra com aquele que morreu na cruz. Aquele que se rendeu no lugar dele, que sabia o coração obstinado e religioso que ele tinha, mas mesmo assim se revela para ele. Quando Paulo ou Saulo encontra com Jesus, ele tem a sua história mudada. E dali por diante, eles começam a chamá-lo de Paulo. Esse homem encontra com Jesus. Esse homem tem uma consciência nova de quem é Jesus. E agora ele não persegue mais. Agora ele não consente mais com a morte de gente que temia a Deus. Ele não consente mais com esses valores mesquinhos que faz uma pessoa atropelar a outra por causa de bens materiais. Ele não consente mais em viver simplesmente dentro de uma forma que se chama religião. Ele é solto de tudo isso, ele é livre. E agora ele anda por amor a Jesus, ele prega por amor a Jesus. Ele não simplesmente fala, mas ele manifesta o amor de Jesus. E não mais preocupados com o que a sociedade vai pensar, mas com o que as pessoas necessitam de verdade em obter, que é a vida e a vida eterna. A graça da salvação. E ele apresenta a salvação por onde ele vai. E ele tira essa cativa do cativeiro e deixa essa mulher livre. Depois de deixá-la livre, ele é exposto à vergonha, eles apanham em praça pública, eles são presos, e aqui dá a entender que eles colocaram, vamos dizer, lá no cantinho da prisão, no lugar mais seguro, prenderam seus pés, prenderam as suas mãos, e eu imagino que isso foram horas e horas e horas de sofrimento. Eles tinham sido açoitados, chicoteados, então com certeza as feridas ardiam, o incômodo era grande, a situação era difícil, mas algo acontece no coração de Paulo, no coração de Silas, diz a Bíblia. Eles começam a cantar, eles decidem adorar a Deus, simplesmente por amor, simplesmente por compreensão que a graça de Deus é um favor imerecido e que não há nada mais precioso do que a graça, não há nada mais rico do que a graça. Quando a graça se manifesta, vidas são libertas, vidas são restauradas. E eles estavam muito mais agradecidos a Deus por uma mulher que viveu o cativeiro talvez a vida toda e se tornou livre, do que amargurados por causa de uma sociedade obstinada, cruel e insensata. Eu acredito, eu falo eu, Juliana, que eles estavam gratos a Deus, porque aquela mulher ficou livre. Não importa mais, aqueles espíritos que dominavam aquela mulher não dominam mais. Senhor, que coisa linda, o Senhor libertou uma cativa. Quando há libertação, queridos, há transformação. A vida daquela moça nunca mais foi a mesma. A vida de Jesus brilhou ali. Eu não sei qual é o hino que eles cantaram, mas quando eu chegar no céu eu vou perguntar. Eu vou chegar e falar: Paulo, é possível você cantar para mim um pouquinho daquele cântico que você e o amado irmão Silas cantou? Como é que foi? Talvez maravilhosa graça, talvez um salmo de Moisés, um salmo de Davi, de Asaf, eu não sei. Ou talvez eles começaram simplesmente a declarar frases do coração. Mas o que eu sei é que, à medida que esses homens cantavam para Deus, à medida que esses homens adoravam a Deus, a Bíblia diz que os outros prisioneiros assistiam, mas eles não. Eles não estavam num ambiente assistindo um ambiente, eles estavam indo para os céus. Eles estavam contemplando os céus, porque eles estavam decididos no coração em entronizar Jesus, em adorar Jesus. E quando Paulo e Silas começam simplesmente a adorar, diz o texto que acabamos de ler,
Verso 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Imagina nós cantando aqui, cantando, adorando o Senhor. Lindo, lindo, lindo é. Só adorando, adorando. E o coração sendo tão genuíno, tão profundo, tão verdadeiro, que sobe diante de Deus nosso amor, nossa gratidão. Muitos dizem que as prisões eram feitas em rochas, em lugares bem seguros, para que os prisioneiros não fugissem. Eu não sei, eu não fui a Israel ainda, quero ir em nome de Jesus, quero entender como é que funcionava isso. Mas a Bíblia fala aqui que tremeu, veio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Ou seja, a adoração desses homens foi tão pura, tão genuína, tão real, que o Pai que procura adoradores, o Pai que olha para a terra o tempo inteiro. Não sei se você já parou para pensar, mas nós somos como que o ápice da criação de Deus. Fala para o seu irmão e fala, você é o melhor que Deus podia fazer. Pare de se sentir um Zé Ninguém na vida. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele soprou dele em nós. Amém? Talvez o mundo está dizendo que você não tem valor nenhum, que você não é ninguém. Mas eu quero dizer que você é precioso, você é valoroso, você é capaz. Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi Ele que soprou o fôlego de vida e nós nos tornamos pessoas inteligentes, cheias de capacidade. Até então éramos bonecos de barro, mas Ele nos deu o fôlego da vida. Deus, o Criador de cada um de nós. Eu imaginei, analisando o meu amor de mãe, no desespero de encontrar minha filha, de abraçar e de guardar e de proteger, de ensinar, de conduzir, de cuidar dos mínimos detalhes. Eu acredito que o Pai, o Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, Ele fica olhando e observando qual é o filho que se volta a mim. Cadê meus filhos? Onde eles estão? Eu estou procurando os filhos que se voltam a mim, que reconhecem. Efésios 1:6. O Sr. Paulo citou hoje de manhã. Fomos criados para o louvor da sua glória. Cadê os filhos que entendem que são criação de Deus? Que tudo isso lindo, maravilhoso, que é o universo que nós vemos, contemplamos e muitas vezes queremos conquistar uma parte dele para nós, é tão lindo e precioso que é. Tudo isso que Deus fez para nós. Para que nós dominássemos. Para que nós pudéssemos governar sobre tudo isso. Porque nós somos o ápice da criação de Deus. Deus nos amou tanto, tanto, que Ele nos deu um ministério que anjos anelaram, almejaram. Nós somos preciosos para Deus. Você é precioso demais para Deus. Quando esses homens preciosos aqui começam a cantar, eu imagino que Deus fala assim, pode ir. Liberou um monte de anjos. Vão! Vocês não estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Corre! Pode chacoalhar aquele lugar. Pode mover naquele lugar. A minha presença pode envolver aquele lugar. Que lugar era aquele? Uma igreja? Aparentemente, não. Era uma prisão. Lugar onde tinha assassinos, estrupadores, ladrões, gente de má índole, gente que a sociedade tinha empurrado e desprezado, mas ali também tinha gente que, mesmo tendo defeitos no passado, como vimos a história de Saulo, gente convertida e gente que busca a presença de Deus. E quando esses clamam, Deus vem com o poder dele e chacoalha as estruturas, move o sobrenatural, vem com seu poder de libertar cadeias.
Ele já tinha libertado uma cativa da opressão, né, dos demônios. Agora ele liberta cadeias. Ele vem com salvação. Ele vem transformando aquele cenário, que era um cenário rotineiro para aqueles prisioneiros, para aquele carcereiro. Algo vem e corta a rotina, muda a nossa rotina. Algo sobrenatural acontece, que as cadeias são quebradas, todos são livres. E é tão maravilhoso isso que o carcereiro, quando vê, ele leva um susto, ele pensa em se suicidar, porque ele pensa, agora todos estão livres, todos vão fugir, e como é que eu vou dar conta disso? Eu prefiro me suicidar. Mas Paulo grita e fala, não, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Queria que você observasse um pouquinho do cenário, para você entender que esses homens decidiram adorar a Deus, independente das circunstâncias. E nessa noite eu queria trazer para vocês algumas observações. A adoração deve fazer parte da nossa vida, deve fazer parte do nosso dia a dia, mesmo em cenários difíceis. A adoração deve fazer parte da nossa vida, em dias de crise, em dias difíceis, quando tudo diz que não, quando você sonhava com algo e esperou tanto que acontecesse daquele jeito, mas não aconteceu. Eu acredito que quando Paulo e a turma foi para aquele território levar o evangelho, o anseio do coração de todos eles era que houvesse um avivamento ali e uma multidão de salvos. Mas não foi assim. Mas Paulo estava contente com a salvação daquela mulher, com a libertação daquela mulher, com o que Deus já havia operado na vida de indivíduos, porque ele entendia o valor que cada um tem para Deus. Paulo adorou, Silas adorou, independente das circunstâncias. Nós precisamos aprender isso, queridos. Mas para que adorar? Se Deus já é adorado nos céus, se o próprio Jeremias disse que ele está enaltecido, ele é enaltecido desde o princípio de todas as coisas. Ele já é engrandecido, ele já está no trono, toda a autoridade lhe foi dada. Para que adorar a Deus? Quando eu entendo quem Deus é, preste atenção nisso. Quando há em mim uma compreensão de quem Deus é, e essas verdades são liberadas em minha vida, na minha boca, a Bíblia fala, a morte e a vida está no poder da língua, o que bem a utiliza come do fruto. Quando essas verdades vêm para o meu entendimento, eu declaro com os meus lábios e ela cai na minha alma, que é o meu coração, eu sou levantada, eu sou fortalecida, eu sou abençoada. Se o presidente dessa nação entrasse aqui hoje vestido como qualquer um de nós, e você o maltratasse, ou o rejeitasse, ou o desprezasse, você estava em risco como pessoa, desrespeitando a autoridade? Sim, porque ele é o presidente. Não sei se vocês perceberam como é tratado o Bolsonaro no Brasil agora, e como ele era tratado há uns 5 meses atrás. Agora já não é assim mais. Os que os criticavam, a mídia que o criticava, agora está fazendo outra propaganda, porque eles entendem a seriedade de destratar um presidente. Mas se o presidente entrar aqui e eu entendendo, e eu reagindo com essa autoridade, dando a ela o respeito, me aproximar dela com respeito, eu vou ser beneficiado? O que vocês acham? Claro que sim, claro que sim. Quando eu me aproximo de Deus, entendendo quem Ele é, o honrando, o respeitando, eu sou abençoada. Quando você se aproxima de Deus com o coração, com a compreensão, você é abençoado. Você é abençoado. Mesmo em um cenário difícil, eles adoravam a Deus. Nós precisamos entender que não é o cenário que decide para nós quem Deus é. Ele está além do cenário. Tem gente porque vem uma catástrofe e entra em depressão. E começa a questionar a Deus. Onde é que o senhor estava com tudo isso? É porque não leu a Bíblia ainda. Não entendeu que desde que o pecado entrou no coração do ser humano,
A terra sofreu. O homem sofreu. E por isso Jesus veio. Mas ainda há sofrimento na terra. Mas a Bíblia diz que um dia haverá um novo céu e uma nova terra. Mas enquanto Jesus não vem, ele diz: no mundo tereis. Mas tem gente que é removido muito rápido da sua caminhada de fé, de adoração. Quando tem o salário da semana, aleluia, glória a Deus, eu louvo. Mas quando o patrão não me deu, o patrão esqueceu de mim, não sei nem se eu vou para o culto. Sei lá, sai chutando, sai empurrando todo mundo, e a esposa que aguenta. Porque o valor está muito mais no que eu posso possuir, humanamente falando, do que naquilo que Jesus já me deu, que não tem preço, não tem ser humano, não tem dinheiro nessa terra que possa comprar. O preço foi Ele que pagou, com seu corpo, com o seu sangue. Por isso que eu vou para a igreja, por isso que eu vou para a casa do Senhor, porque eu decido adorar a Deus, não pelo que Ele está fazendo agora, mas pelo que Ele já fez para mim eternamente. Eternamente. Devemos adorar a Deus mesmo em cenários difíceis, mesmo diante da injustiça. Gente, Paulo foi injustiçado. O que ele fez demais para apanhar tanto? O que eles fizeram demais? Era injustiça. E eles decidem adorar a Deus, mesmo depois de estarem feridos. Eles decidem adorar a Deus. Adorar a Deus pelo que Ele é. Não simplesmente pelo que está acontecendo no momento. A Bíblia nos diz no Salmo 59, verso 16 até o 17: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Nós devemos adorar o Senhor independente da circunstância. Nós devemos adorar o Senhor mesmo quando há injustiça. Nós devemos adorar a Deus mesmo em dias onde eu fui ferida. Eu fui ferida. A irmã me magoou. O irmão me ofendeu. Meu marido não me compreendeu. Minha esposa me ignorou. Tem coisa acontecendo que está nos ferindo, que está doendo. É necessário você decidir entronizar Deus no seu entendimento, no seu coração. Não porque Ele já não esteja no trono, é porque você pode perder a oportunidade de ver quem Ele é, de provar quem Ele é, se esquecendo de tudo que Ele já fez e enaltecendo a sua dor, enaltecendo a injustiça que você viveu, lamentando pelas feridas. Nós perdemos a oportunidade de sermos por Ele sarados, por Ele curado, por Ele transformado. Há uma grande diferença, e eu, por andar muitos anos no Evangelho, conhecer muitas pessoas, eu posso te dizer isso por ver algumas pessoas. Quando você convive com um adorador, é tão gostoso. Há uma grande diferença conviver com pessoas que decidem adorar a Deus, mesmo em dias difíceis. Nós recebemos aqui por algumas vezes o amado Asaf, e por trás de muitas canções que Deus deu para o Asaf, ele vivia perseguições, lutas, dificuldades, provas. Uma delas que a gente ama muito é aquele que ele fala: sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Lembra da canção? Ele estava vivendo tantas dificuldades, sonhando em ser pai. Sua esposa tinha perdido o bebê. Quantas canções que edificam a igreja, que traz renovo ao nosso coração. Quando a gente vai pesquisar como foi escrita, a gente entende que a pessoa vivia um dia difícil, um cenário difícil, mas ela decidiu engrandecer o Senhor.
Quando nós decidimos reconhecer quem Deus é, o cenário é transformado. Quando nós decidimos reconhecer o que Ele já fez, que Ele é a nossa justiça, nós não fazemos mais justiça com as próprias mãos. Quando nós entendemos que Ele mesmo foi ferido no nosso lugar e começamos a engrandecer Jesus, o Senhor foi mais ferido do que eu. O Senhor foi mais envergonhado do que eu. O Senhor foi mais desprezado do que eu. Quando nós decidimos adorar o Senhor, nós somos nele fortalecidos, nele restaurados. A adoração nos eleva à presença de Deus e do seu poder. Queria que você repetisse essa frase comigo e diga assim: a adoração nos eleva para a presença de Deus e do seu poder. Quantos creem nisso? A adoração nos eleva à presença de Deus. Salmo 22, na versão Almeida corrigida e atualizada, verso 3 diz assim, Salmo 22, verso 3: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Na versão linguagem de hoje, diz assim: tu, porém, és santo e, sentado no trono, recebe os louvores do seu povo de Israel. Eu gostei dessa segunda versão para a gente ter uma noção mais clara de que Deus é santo. Amém, queridos? É isso que o salmista está dizendo. O salmista diz que ele está sentado no trono e ele diz: recebe os louvores do seu povo. Olha que lindo isso. O nosso Deus que é santo, que está acima de qualquer autoridade, seja humana ou seja principados e potestades no reino espiritual, ele está acima de qualquer autoridade. Esse Deus que é santo, esse Deus que está sentado no alto e sublime trono, a Bíblia diz que ele recebe os louvores de seu povo. Isso significa que ele está esperando os seus adoradores, procurando os seus adoradores, olhando do seu alto e sublime trono e dizendo: cadê os meus adoradores? O Pai procura filhos que talvez estão perdidos porque viveu injustiça, estão perdidos porque foi ferido, estão perdidos porque foi envergonhado. Quando Jesus conversa sobre esse assunto que eu li para vocês em João, capítulo 4, ele conversava com uma samaritana, ou uma mulher que não tinha um histórico bonito também, além de ser samaritana. Já tinha tido 5 maridos e estava com o 6º que não era dela. Mas essa mulher queria saber: Senhor, onde te adorar? Aqui ou no monte? Onde eu devo adorar? Tem um lugar geográfico? É dentro do templo? Onde eu devo adorar? Jesus se apresenta a essa mulher. Jesus se revela a essa mulher. Ele encontra ali alguém que queria trilhar um novo caminho, que é o caminho da adoração. Jesus fala para ela: já chegou a hora. Já chegou, agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai está procurando. Já não preocupa mais em ser em Jerusalém, ou ser aqui, ou ser ali. O Pai está procurando corações. Corações que decidem adorá-lo por tudo que Ele já fez por nós, dando o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz, para morrer por nossos pecados. Ele assumiu tudo que era injusto. Ele sofreu a dor da injustiça. Ele sofreu as feridas, as chagas, seja na cabeça, seja em todo o seu corpo, nas suas mãos. Ele foi ferido em nosso lugar. A adoração genuína, ela chama à existência o sobrenatural. Eu vejo, lendo aquele texto que eu citei para vocês de Paulo e Silas, que eles não estavam ali adorando a Deus intencionalmente, tipo, eu vou adorar para Deus vir chacoalhar esse lugar. Não é isso que é relatado. Eu vou adorar para ver se Deus muda. Não. Eles adoraram a Deus, eu acredito que intencionalmente, reconhecendo quem Deus era, o que Ele já tinha feito.
Sabe, eles simplesmente entronizam o Senhor. E quando isso acontece, nós vemos então que vem à existência o sobrenatural. Deus vem com o poder dele. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade, eu estava com infecções constantes nas minhas amígdalas. Eu morava em Goiânia, eu estudava em Goiânia, minha mãe morava em Goianésia, então eu queria fazer faculdade, eu fui para Goiânia. E ali, com muita luta, morando de favor na casa da minha irmã, num apartamento bem pequenininho de 2 quartos. E muito difícil, eu pegava infecções de gargantas fortíssimas, fortíssimas. Ao ponto do médico falar, não é bom tirar depois dos 18 anos, seria melhor se fosse criança, mas no seu caso não tem outra opção, nós vamos ter que arrancar suas amígdalas. Há uma infecção terrível na sua garganta. As minhas amígdalas se encontravam, então eu tinha dificuldade de conversar, de tão inchadas, de tão infeccionadas. E aquilo doía muito, eu dava uns febrão terrível e dor de ouvido terrível. E aí o médico decidiu arrancar as minhas amígdalas. Então eu tive que tomar várias injeções. E numa dessas injeções, pós-cirurgia, eu peguei uma infecção. E essa infecção tomou conta dessa perna minha aqui. Passou mais ou menos 15 dias, eu não conseguia falar. Quem faz cirurgia de garganta sabe, principalmente depois de adulto, é mais difícil recuperar. Então eu passei dias escrevendo, depois dias sussurrando para dizer que estava doendo, que uma infecção estava em mim. Eu tinha que falar sobre essa infecção e mostrei para o médico. Quando ele viu, ele falou, nós temos que drenar o mais rápido possível. Você vai ter que passar por uma drenagem. E, já quero te alertar que não tem anestesia nesse caso. O local não vai pegar, você vai sentir dor. E eu falei, ai, Jesus, misericórdia. Aí, nisso, a minha irmã Janete foi comigo, minha segunda mãe. E quando eles me deitaram naquela maca, eu decidi fazer algo. Falei, eu vou adorar Jesus. O médico já tinha me falado que ia enfiar a tesoura dentro de mim mesmo, com algodão. Eu já sabia que ia ser introduzido para limpar completamente. Depois que fizeram essa drenagem, colocou um cano, e eu fiquei com esse cano muito tempo, para depois remover. Quem já passou por drenagem talvez saiba muito bem do que eu estou falando. Mas foi doloroso demais. Mas algo sobrenatural aconteceu, e é isso que eu queria contar para vocês. No meu espírito, eu decidi adorar o Senhor. Aquilo não estava acontecendo em alta voz, mas no meu espírito estava dizendo, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. E um salmo que eu decorei desde pequeno é o Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Irmãos, Deus me deu uma capacitação sobrenatural para passar por aquela drenagem, porque eu decidi entronizar o Senhor na minha mente, na minha alma, no meu coração. Vivi também uma experiência muito interessante de ver o sobrenatural na minha vida em Foz do Iguaçu. Eu tinha lido aquele livro, O Louvor que Liberta, muitos anos atrás, uns 24 anos, 23 eu acho. Quem já leu esse livro, O Louvor que Liberta? Ele é americano, foi traduzido em português, muito legal, muito antigo livro, não sei se você vai achar em qualquer livraria, mas se você procurar no Google você vai achar. E esse livro me abriu a visão de que se eu adorasse a Deus, a gente estava vivendo o tempo da vaca magra, muita dificuldade. Se eu adorasse a Deus, eu ia conseguir superar muito mais rápido a situação que eu estava vivendo. E lendo aquele livro refrescou o meu entendimento e, de repente, queridos, eu tinha acabado de ter Isabel era um bebê de colo, Miriam, com seus 3 para lá. Eu não me lembro precisamente a data, posso errar nas datas, mas eu me lembro do fato que veio uma tempestade em Foz do Iguaçu. Sabe aquele chuvão louco que acontece no sul? De levantar telhado, quem é do sul sabe? Levantou telhados de postos de gasolina, nós morávamos em um pequeno apartamento, tinha outro do lado, tinha um hotel na frente, e veio uma grande tempestade, eu só escutava barulho de telhado, e barulhos de pedras, e aquele portão do hotel caiu. Tinha um portão grande de ferro, e foi um barulho, um estrondo, mas eu decidi
naquele momento, que era horrível, era uma experiência terrível, peguei Isabel no colo, peguei a Miriam, nós começamos a andar e eu comecei a adorar. Falei, Senhor, Tu estás conosco. Comecei, eu não lembro qual era o cântico, não me lembro. Naquela época eram muitas canções do Koinonia, cantava muito Koinonia naquele tempo, mas eu sei que eu comecei a adorar. Gente, passou o chuvão, nós vimos os estragos, quebrou o telhado do vizinho, acabou com o telhado do vizinho, acabou com várias casas do lado, mas a minha casa, para a honra e glória do Senhor, não foi danificada. Onde eu morava não foi danificada. Eu poderia passar horas e horas contando para vocês de experiências pessoal, de conseguir dar um salto diante de uma luta, de uma dor, porque eu decidi adorar, porque eu decidi louvar o Senhor. Quero que você olhe para o seu irmão e diga, adorar o Senhor, louvar o Senhor, é a decisão mais sábia que um homem que teme a Deus deve fazer, deve tomar. Deus vem trazendo restauração, Ele traz o sobrenatural. Deus vem trazendo libertação dos cativos, quebrando cadeias. Não foi isso que aconteceu na história que acabamos de ler? Deus vem mudando o cenário de liberta sendo cativa, escrava do diabo foi liberta, mas outro cenário que era um cenário de uma libertação real, o povo estava preso. E Deus vem libertando todos aqueles prisioneiros, aqueles homens tiveram as suas histórias impactadas, porque eles viram Deus chacoalhar, gente, a cadeia, eles viram Deus quebrar. Talvez você nessa noite nunca tenha tido uma experiência pessoal com Deus. Eu quero que você saiba que Deus é o maior interessado em que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Mas às vezes você faz algumas provas infantis. E Deus não é infantil. Deus é o Senhor da sabedoria. Mas a Bíblia fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Você pode sim falar, Deus, me faz ver a Tua bondade. Me faz experimentar, Senhor, me faz ter experiências reais com o Senhor. Eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor muda cenários, que o Senhor liberta cativos, que o Senhor cura enfermos. Senhor, eu quero ver o Teu poder. Senhor, seja engrandecido na minha vida. Fala com Deus. Uma igreja que adora é uma igreja que se envolve com o céu na terra. Porque a adoração, ela vem do céu. Eu chego a dizer que esse é o ministério que não vai acabar. Ou talvez seja, talvez não vamos usar a palavra ministério, né? Seja algo que nós começamos aqui na terra que vai continuar eternamente. É adoração. É adoração. Lá você não vai precisar evangelizar mais. Não vai precisar orar por cura de enfermos mais, vão estar no céu. Mas a adoração vai estar lá. Nós vamos estar diante daquele que reina sobre todas as coisas. A adoração faz parte do céu. E quando nós adoramos a Deus, o céu vem para a terra. A graça de Deus, o poder de Deus vem. Sabe, naqueles dias ruins, decida adorar a Deus. Mas eu quero que você seja mais sábio ainda e não espere os dias ruins para adorar a Deus. Faça como o salmista, que eu li para você, ele falou, eu acordo de manhã e eu canto ao Senhor. Eu canto as misericórdias do Senhor, eu adoro o Senhor, eu louvo o Senhor. Se você quer vencer o seu dia a dia, acorde na sua mente, comece a declarar quem Deus é. Não acorda no desespero do relógio, na preocupação de que tem que ligar, vem porque está muito frio lá fora. Vê se a mensagem já chegou, se vai ter trabalho ou não vai ter trabalho. Acorde dizendo, Deus, o Senhor está acima de todas as coisas e eu vou vencer esse dia com trabalho ou sem trabalho. Eu decido honrar o Senhor, porque eu vejo a Tua graça, eu vejo a Tua fidelidade. Deus vem com o poder dEle, quando nós vamos até Ele, reconhecendo a graça e a misericórdia dEle. E para a gente terminar, eu quero deixar a última observação, já que esse foi o título da nossa meditação. Pai está à procura dos adoradores. Quem são os adoradores que o Pai procura? Naquele dia lá em Samaria era uma mulher perdida da vida, amargurada, machucada.
mas que queria servir a Deus, e Jesus vai até ela. Jesus mostra o caminho para ela. E essa mulher tem a história dela tão impactada, que ela volta para Samaria. E ela leva um monte de homens a conhecer Jesus, e esses homens chegam para ela e falam: agora já não é mais porque tu falas, mas porque vimos e cremos, Ele é o Salvador do mundo. Eles são impactados. Jesus vai até eles. Sabe, Jesus já veio até nós. Então, quem são os adoradores? São aqueles que entendem o amor do Pai, revelado em Cristo Jesus. São aqueles que entendem o amor e que decidem obedecer primeiro. O primeiro e principal mandamento de amar a Deus. Está lá em Mateus 22, verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Quem são esses adoradores? Gente que peca, gente que é falho, mas que entendeu a graça. Graça significa favor imerecido. Que entendeu o amor do Pai manifestado em Cristo Jesus e que abriu o coração dizendo: Jesus, eu quero o teu amor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua salvação. E porque recebeu de Jesus, hoje decide amar o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Esses são os adoradores. Não é simplesmente vir para a igreja e cantar. Adoração é mais do que cantar, muito mais do que declarar palavras. Adoração é um sentimento que parte do coração que ama a Deus. Vemos que Jesus cantou, vemos que Paulo e Silas cantou, vemos que tantos homens e mulheres de Deus cantavam para Deus, oravam a Deus, mas também tinham atitudes de adoração. Tinha vida de comprometimento com Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas, amando o Senhor com toda a força, com todo entendimento, de toda a alma, de todo o coração. São esses que o Pai procura hoje à noite. Onde é que estão aqueles que me amam? Onde é que estão aqueles que me amam? Me amam não simplesmente porque eu respondi a oração de ontem, mas eles me amam porque eu entreguei Jesus por eles. Porque eu decidi amá-los primeiro. Porque eu provei o meu amor para com eles. Onde estão aqueles que me amam com todo entendimento? Entendimento. Aqui, razão. Deus está claro na sua mente. O amor de Deus está claro na sua mente. A Bíblia diz que Deus provou amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou que nos amou. Será que nós temos entendido isso? Se não fosse esse amor, onde nós estaríamos hoje? Onde eu e você estaríamos hoje? Quando eu prego, eu lembro dos rostinhos dos irmãos. Eu sei que por trás de muitos rostos que eu conheço aqui tem testemunhos. Testemunhos. Quando eu era nova convertida a Jesus, eu ouvi de um jovem dizendo: a igreja só tem ex. Eis isso, eis aquilo outro. Só tem ex. Eu parei para analisar, para responder essa pessoa. Entendi, é verdade. Por que só tem ex? Porque agora já não é mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que vivia da prostituição não vive mais. Porque encontrou um amor que supre todas as coisas. Um amor que está além do prazer carnal e passageiro. Um amor que vai além do material. É o que Paulo e Silas tinham recebido, tinham compreendido. Isso é entendimento. E quando nós entendemos quem Deus é, nós adoramos muito, mas nós adoramos também no pouco. Nós adoramos na fartura, na necessidade. Nós adoramos quando tudo diz que sim, mas também adoramos quando tudo diz que não. Tem um cantor que fala, uma das frases da canção dele é: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Acho essa música linda, mas quando eu ouvi o testemunho dele, eu chorei.
A história dele é linda. Depois você procura, não lembro o nome do cantor não, mas procura. Muito linda a história dele. A mãe dele criou ele com muita dificuldade. Eles tinham muita necessidade. Pobre, pobre, pobre. Mas a mãe temia a Deus, levava os filhos para a igreja. E levava os filhos, e ele disse que um dia, na véspera de Natal, ele viu os amiguinhos andando de tênis novo, né? Natal ganha, né? Roupa nova, ganha presente. E ele viu o menino lá com tênis novo e chegou na mãe e falou: mãe, nós vamos para a igreja, nós servimos a Deus, nós não temos um tênis novo, uma roupa nova. E a mãe falou para ele: filho, nós servimos a Deus não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. Deus já nos deu a salvação. Deus já nos deu tudo. E a mãe ensinou para ele, ainda criança, e ele cresceu. E porque ele foi compositor e várias pessoas cantaram as canções dele, mas até que ele resolveu cantar as suas próprias canções. E um dia no avião uma pessoa falou para ele: rapaz, você com tanta música poderosa, você dando as suas canções para os outros, por que você não canta? E aí ele respondeu à pessoa, falou: olha, eu não faço as coisas. Ou seja, o testemunho parece que ele compreendeu e Deus ministrou no coração dele. Eu não faço para que as pessoas reconheçam. Eu faço porque Deus é Deus. E Deus deu essa canção que fala hoje muito. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas eu, que sou inteligente, que uso o meu raciocínio, decido adorar a Deus. Eu que sou inteligente, sei que as minhas emoções, elas precisam ser organizadas pelo que eu penso. Então, entendendo quem é Deus, eu digo para minha alma, adore ao Senhor. Sabe por que os consultórios dos psicólogos estão abarrotados de pessoas muitas vezes? Porque elas não estão conseguindo organizar suas emoções. E graças a Deus por psicólogos cristãos que ajudam as pessoas a entender: você precisa se voltar para Deus. Porque a alma, o único faxineiro dela, o único que pode organizar essa casa aqui dentro, chama Jesus Cristo. É só Jesus que pode organizar a nossa alma, querido. Mas quando nós reconhecemos Ele, entronizamos, amamos Ele de coração, a situação é mudada. Nós já vamos terminar. Outra observação que eu quero deixar para vocês é: quem são os adoradores que o Pai procura? São aqueles que mantêm comunhão com o Pai, independente das circunstâncias. Mantém comunhão com Deus. Decide orar. Decide ler a Bíblia. Decide adorar. O dia está mal. Deixa Deus falar com você através da palavra dEle. A situação está ruim. Fala com Deus. Ele é a autoridade suprema. Ele vai resolver. Adora. Reconhece quem Deus é. Tem um texto que diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas tortuosas. Quem são os adoradores? São aqueles que se achegam a Deus sem segundas intenções, mas por gratidão e por amor. É isso que levou muitos homens e mulheres de Deus a serem mártires. Quando você vai ler alguns livros como Heróis da Fé e tantos outros, a gente lê com o coração assim, pensando: meu Deus, como esses homens, essas mulheres suportaram, como eles viveram tudo isso. Era uma compreensão bem clara de quem Deus era, de forma que a sua alma era fortalecida para passar qualquer situação sem negar a fé. E a nossa geração? Será que nós estamos prontos para adorar o Senhor em qualquer situação? Será que nós estamos decididos a adorar o Senhor em qualquer situação? Para a gente terminar, eu quero citar para vocês um texto, que é o texto dos 10 leprosos. A Bíblia conta que havia 10 leprosos, e que esses 10 leprosos sabem que Jesus vai passar em tal região. E quando Jesus passa naquela região, aqueles 10 leprosos começam a gritar: tem misericórdia de nós, nos cura, tem misericórdia. E Jesus manda eles irem se apresentar ao sacerdote. E quando eles vão se apresentar ao sacerdote, eles olharam para eles mesmos e se viram curados.
Eram 10 homens leprosos. Nós sabemos que a lepra, ela vai deteriorando o corpo da pessoa, vai destruindo, vai acabando com a pessoa. Então aqueles 10 homens estavam feridos, doentes, enfermos. Eles eram excluídos da sociedade porque a lepra é contagiosa e naquela situação havia várias restrições para o leproso. Então Jesus ouviu o clamor daqueles 10 leprosos e Jesus curou os 10 leprosos. Os 10 se viram puros, limpos, novos, restaurados, totalmente curados. Mas diz a Bíblia que dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer a Jesus. E quando aquele um volta para agradecer a Jesus, diz a Bíblia assim que Jesus falou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9 que não voltaram para dar glória a Deus? Meditando nesse texto essa semana, Deus me fez entender que o Pai procura adoradores. Aqueles que se voltam para dar glória a Deus. 10 foram impactados pelo sobrenatural de Deus, totalmente curados. Mas só um o Pai encontrou. Só um voltou para adorar. Só um voltou para dizer: Jesus, eu vejo o que o Senhor fez. Eu reconheço o teu poder. Senhor, eu reconheço a tua graça. Eu não merecia, eu estava doente, eu estava enfermo, eu estava perdido. O Senhor mudou a minha história. Jesus, eu volto para agradecer. Jesus, eu quero viver para agradecer. Eu quero viver para te adorar. De 10, só um voltou. E nessa noite eu quero perguntar para você, de todos que aqui estão, como Jesus te vê hoje à noite? Você é um daqueles que reconhece a graça? Que reconhece a misericórdia? Que reconhece o favor que você não merecia? Que reconhece quantos livramentos Deus já te deu? Que reconhece que Ele te curou da lepra? E você sabe que tipo de lepra que era? Você é um daqueles que volta para dizer: Jesus, eu estou aqui para dizer para o Senhor, eu olho para mim e eu vejo que se não fosse a tua graça, eu não estaria aqui hoje à noite. Se não fosse a tua graça, Senhor, eu não estaria nesse país mais. Por muitas vezes o Senhor me livrou. Ou você é um daqueles que entrou aqui hoje à noite falando: até quando esse ambiente vai estar assim? Até quando esse louvor vai ser tão barulhento? Até quando essa irmã vai ser tão chata? Até quando essa mesma pastora vai pregar? Até quando? Eu não sei, eu só estou dando sugestões para que você imagine como você entrou aqui dentro hoje. O que você carregou no coração? Que oferta que você deu para Deus? Nós somos os achados do Pai nessa noite. O Pai pode olhar para nós hoje à noite e falar: eu encontrei. Eu encontrei na Igreja Betel de Filadélfia uma pequena congregação, um povo que não está parado diante das circunstâncias. Um povo que decide ir para a igreja porque me ama, porque tem entendimento da minha graça, da minha salvação, e decide me adorar. Eu encontrei dentro daquela igreja em Filadélfia mulheres que temem a Deus, que mesmo diante de dores e decepções honram ao Senhor. Eu encontrei naquela igreja de Filadélfia homens que temem a Deus, que mesmo diante da injustiça, diante de desafios terríveis, decidem me adorar. Eu encontrei. Como Deus está vendo a nossa igreja hoje à noite. Porque a adoração é fruto de coração que verdadeiramente confessa que Jesus Cristo é o único Senhor. Que decidem amar o Senhor. Que decidem servir ao Senhor. Não baseado mais nas circunstâncias, nas dificuldades, nas provações, mas baseado no amor do Pai, que nos deu o direito de irmos para a eternidade.
com Ele. Vamos nos colocar de pé. Fomos chamados para adorar. Se tem algo que um cristão não abre mão, é de adorar o Senhor.